No pós-apocalipse, Li Yunshen acha uma casa de prazer. Ao entrar, duas mulheres o levam ao porão. Lá, ele vê caçadores de elite como ele e várias mulheres acorrentadas, prontas para o que der e vier. Nosso herói pensou ter achado uma mina de ouro. Uma mulher o aborda e, com poucas palavras, o convence a ir para um quarto. Lá, outra garota também se juntaria à diversão. Li Yunshen sentiu que ganhou na loteria. Não recomendo ver essa parte na TV, pois enquanto a morena sai, a flertadora com aquele olhar diz que foi levada e precisa ser punida. Após anos só matando monstros, ele teria uma noite de prazer. Nosso protagonista se anima, pega um chicote e o usa sem piedade, só para aquecer antes da batalha na cama. Mas de repente, os braços da mulher viram garras e ela se transforma num monstro. Revelada sua forma, ela grita por ajuda. Todas as garotas vieram correndo e se transformaram. A aranha diz que já fatiou muitos saqueadores e a abelhinha acha que o garoto não aguenta. Não sei vocês, mas eu ainda iria, mesmo assim. Elas atacam de uma vez, o cercando. Mas nosso protagonista passou o apocalipse caçando monstros. Ele sorriu, puxou um talismã e liberou uma explosão elétrica que em segundos transformou as feras em churrasco. A líder não podia acreditar. O garoto acabou com todos sem usar suas habilidades. Elas tinham um esquema para atrair pessoas, prometendo ser o jantar, mas queriam comer o cliente. Elas deram azar, pois o MC é um Scavenger. Scavengers são uma guilda de pessoas poderosas com habilidades e força insanas que resolvem todo tipo de problema. O mundo foi salvo pelo Capitão Fan Xiaoyu, tudo o que ele sabe hoje. Com suas habilidades, ele conseguiu muitos itens roubados, pegou o núcleo da líder, voltou para Jindu, trancou a porta com uma corrente grossa para prender uma fera e foi dormir segurando os núcleos. Mas toda vez que dorme, ele é Isekai para o estranho reino do refinamento imortal, com dragões, esqueletos gigantes e feras. Essa é sua habilidade especial, e como ele conseguiu tantos itens? Uma entidade bizarra em forma de boneca já está lá, dando as boas-vindas ao mestre da seita. Vendo o lugar, o MC lembra da primeira vez que chegou, acordando no meio de corpos com energia vital drenada e prédios flutuantes com espinhos gigantes. Ele sente uma dor de cabeça e recebe as memórias do dono original do corpo, um ninguém que cavava tesouros para a seita. O mestre agia como um santo, mas tratava os discípulos como gado para alimentar sua ganância. Após drenar a força vital, eles eram jogados fora como lixo. Nosso herói recebe mais memórias, com um velho explicando como era a Era de Ouro, quando mestres eram deuses e governavam tudo. O mundo era cheio de guerreiros e mestres de alto nível. Demônios e humanos farmavam XP lado a lado, sem brigas. Mas a energia espiritual secou e o mundo virou puro caos e maldade. Para evitar um game over, o líder usou uma habilidade proibida para selar a base num escudo de energia e enterrou a seita, esperando um jogador lendário para reviver todos. No lugar dos deuses, agora só há cultivadores estranhos fingindo seguir a luz, enquanto devoram almas e sangue de inocentes para subir de nível. O dono original do corpo de Li Yunshin era fraco e mal lutava. Antes de ser sacrificado, recebeu uma pulseira de jade e as coordenadas da entrada secreta da seita. A missão foi passada para Li Yunshin com as memórias. Seguindo o caminho, ele voltou ao lixão de corpos onde surgiu. No mesmo local, achou um poço escuro e a pulseira o guiou enquanto descia. Ele chega a um lugar estranho e encontra uma abominação gigante de osso e ódio, mas o fodão percebe algo. Li Yunshin encara a mão gigante do esqueleto e recita o mantra do velho para desativar a segurança. O crânio do chefe brilha e se parte em pedaços. As cabeças monstruosas viram crânios normais e giram, formando um portal. Ele entra no portal, vira um netero de Hunter x Hunter e sai num lugar escuro com um palácio subterrâneo à frente. Uma fumaça vermelha sobe, virando a garota de antes. Ela explicou que sua consciência, selada no bracelete, foi liberada ao Li Yunshin que chegar ao templo. Contou a história do fundador, um gênio que uniu o poder humano e demoníaco em sua técnica, enfrentando o exército infinito sozinho, com 2 golpes. O primeiro matou quase todos os demônios, e o segundo, com luz, usou demônios para destruir outros. O exército era infinito. Sem saída, ele se sacrificou para selar o vale. Antes de partir, enviou o bracelete de Jade com uma mensagem para que alguém seguisse o legado. E agora, com a pequena imortal desperta, o MC é o novo dono. Ele entendeu que energia nuclear e espiritual são iguais. A pequena imortal pergunta, mas o MC só pede um lugar para cochilar, e ela o leva a uma área de descanso, jurando proteger o mestre ao dormir. Ele fecha os olhos e desmaia. Ao abri-los, está em casa com o bracelete. Virou um viajante interdimensional. Ele percebe que o que segura ao cochilar vai para o outro mundo. E testa com um cristal nuclear, a pequena imortal quase desmaia pela energia pura. Ela explica ser a bateria para ativar o caldeirão da vida. É o artefato mais poderoso da seita, que dá corpos físicos aos discípulos, almas, seladas lá por 1000 anos. Agora, o MC terá um exército de cultivadores, e o garoto não espera mandando ativar o caldeirão e jogando todos os cristais. Ele brinca que é como abrir uma loot box, mas a pequena imortal avisa que será loucura. O caldeirão pega fogo e uma fênix surge, e nosso garoto intercepta o ataque fácil. Uma sombra surge no fogo, e o MC a agarra pelo pescoço. A gata está em chamas e não entende como não virou churrasco, mas ela percebe que ele usa o bracelete, e o MC observa a talhada. Ela recua confusa, pois o mestre morreu, e se pergunta se o garoto é a reencarnação. Ela pergunta por que foi invocada, e o MC explica que o plano é reerguer a seita, mas ela não tem interesse em coisas chatas, então a pequena se irrita e a morde na cabeça para que ela não surte de novo. A garota fica furiosa e manda todos para o inferno, gritando que ninguém a controla mais. Mas o MC tem o controle remoto e usa a corrente amaldiçoada para dar um choque de realidade na pirralha. Vendo a corrente, a pequena pergunta como ele aprendeu a usá-la. Ele percebeu que todas as almas ali estavam ligadas ao seu bracelete e a pequena imortal fica chocada com a audácia do garoto. Ela avisa que essas almas pertencem a demônios que um dia governaram tudo, e o único que temiam era o mestre. Parece que a herança foi passada para o MC.
O MC segura a coleira espiritual enquanto a garota gato diz seu nome em função. Ela diz que era um espírito de forja de alto nível, mas nosso garoto diz que se ela for inútil, será transformada em reciclagem de cristal nuclear. A garota entra em pânico e começa a tossir todo o loot raro que tinha guardado. Chicotes, talismãs e espadas vão por todo lado, mas a pequena imortal diz na lata que aquilo é esmola de mendigo. Ela finge que vai dar um game over na coitada e a garota gato implora, dizendo que fará de tudo para ser útil. Aceita. Ele aceita, mas avisa que se ela vacilar, está fora. De volta ao presente, nosso garoto está pronto para testar o sistema de criação da seita. Ele pergunta se cristais nucleares podem ser usados como combustível e a garota gato surta com a pureza daquela energia espiritual improvisada, feliz por refinar algo de novo. Ela inicia o ritual no meio das chamas, usando a técnica de refino de fogo fundido para converter o saque em poder. O resultado é o talismã celestial Falcão Sombrio, e ela entrega ao nosso MC seu primeiro item raro. O MC acha o item meio comum e logo pergunta como conseguir saque lendário, e a garota gato explica que para isso o investimento de mana tem que ser enorme. Ela ativa o modo tubo da técnica de refino, e desta vez o que sai é uma semente misteriosa. A pequena imortal reconhece o item e diz que o fruto daquela planta é de primeira, mas o esforço foi tão grande que a curva de fogo simplesmente apaga. A coitada não come há 2 dias, e gastou toda a mana na criação, então nosso garoto não a deixa no chão e leva a nova aliada para descansar no colo dele. Ela vai ficar bem. Mas agora o MC tem mais uma boca para alimentar. A coitada dorme tão profundamente que nem o alarme do apocalipse a acordaria. O MC percebe que matéria biológica não pode passar pelo portal entre mundos, mas então tem um estalo e decide que o melhor é invocar mais pessoas para ajudar. A pequena imortal não entende a lógica, mas quem é ela para questionar o administrador? O caldeirão do renascimento começa a tremer como um liquidificador velho, e do nada, 2 espíritos gigantes iniciam uma luta PVP frenética lá dentro. É um dragão contra um lobo brigando sem motivo algum. Nosso garoto não tem paciência para o caos, e logo lança as correntes do teto para domar as 2 novas waifus. Nesse momento, Corvo de Fogo finalmente acorda, e vê que o MC não perdeu tempo em arrumar confusão. Ela reconhece as 2 na hora, e fica chocada com o que está vendo. Nosso garoto e a pequena imortal estão perdidos. Então ela explica que são as irmãs Dragão, as maiores belezas da antiga seita. Ela diz que as 2 nunca se deram bem, e eram famosas por serem opostos completos. Lá estão elas, Kang Liluli e Kang Mingsha, presas em correntes e cheias de atitude. A pequena imortal perde a paciência e manda as 2 pararem de palhaçada e mostrarem respeito ao novo mestre da seita. A de azul decide ver se o garoto é tudo isso, e chega tão perto que, se fosse eu, teria esquecido meu nome. Ela desliza a mão e diz que nosso garoto ainda não sabe nada de técnicas taoístas e oferece ensinar-lhe o tal cultivo duplo. Se sua mãe entrar agora, você está ferrado. Mas a irmã de vermelho não pretende dividir o mestre. Ela se gaba de ser uma assassina de elite e diz que deveria ser a instrutora oficial. Mas no fim, ela também fica vermelha ao oferecer a mesma aula particular de antes. Corvo de Fogo sugere que briguem para decidir quem fica com o mestre, mas as 2 mandam ela sumir na hora. O MC já está sem paciência e diz que a prioridade é resolver a fome de todos. Ele mostra a semente lendária e Mingsha quase cai ao reconhecer o item. Mingsha explica que essa árvore é bizarra e só cresce se for plantada em solo cheio de cadáveres e energia ruim. Fruta divina garantida. Mas para isso, o MC precisa de solo amaldiçoado. O único jeito é ir ao Reino Sinistro, um lugar que, segundo as memórias do antigo dono, está infestado de espíritos malignos atrás dele. Ele manda as garotas descansarem, e honestamente, com uma vista dessas, eu nem pensaria em sair para lutar. Nosso garoto também precisa farmar mais cristais no mundo apocalíptico, então ele aproveita para tirar outro cochilo, mas parece que alguém não quer que ele durma bem. O MC acorda com o capitão no holograma, dando a maior bronca por não atender o rádio, então ele corre para o prédio da guilda de catadores para ver o problema. O MC chega à porta preocupado, mas quando o sistema lhe concede a entrada, a cena é puro caos. Com caixas de pizza por todo lado, ele entra gritando, achando que ela está em perigo, só para encontrar a chefe largada no sofá no meio da bagunça. Olha o estado dessa gata, se ela me olhasse assim, eu até esquecia que o mundo acabou. O RG pergunta onde está aquela coisa boa que ela prometeu, e acho que já achamos. Ela se espreguiça preguiçosamente como se não ligasse pra nada na vida, e de repente lembra que tinha algo sério pra discutir. A capitã diz que conseguiu um trabalho de elite e que vai deixar nosso garoto cuidar pra ganhar experiência. É uma missão 2 estrelas com muito dinheiro envolvido, mas ela já avisa que a maior parte do lucro é dela. Ela se gaba, dizendo que como ele está no melhor time de caçadores, não tem como falhar. O RG fica todo animado pensando nos upgrades que vai fazer e recebe um joinha, tipo, vai lá e arrebenta. Mas quando ele pede uns fundos para ajudar a cobrir os custos, a expressão dela muda na hora e a carteira começa a doer. Ela manda um óbvio que não, com a cara mais lavada, e diz que com o físico de elite dela, gastar dinheiro com armas é um desperdício total. Nosso garoto sabe que os figurões da guilda fazem uma fortuna, mas ela só suspira e diz que ele ainda é muito ingênuo. Com um ângulo desses é difícil focar na conversa, mas a verdade é que ela não gasta um centavo no mundo real porque prefere torrar tudo num console novo e skins de jogo. Choque total. A capitã é uma viciada em jogos sem salvação, e o MC está por conta própria para conseguir dinheiro. Mesmo assim, ele nunca recusa uma missão dela porque além do farm, sabe que deve a vida àquela maluca. O passado do nosso garoto foi difícil. Ele perdeu os pais pra fome e virou um rato do lixo para sobreviver. Foi capturado por saqueadores e treinado para ser bucha de canhão, mas esses caras viraram almoço quando um monstro nuclear atacou. O MC sobreviveu por puro milagre, talvez porque nem valia um aperitivo. Daí pra frente foi só modo sobrevivência hardcore, desviando de tudo que tentava apagá-lo da existência, até que ele topou como uma horda de monstros que ninguém vive pra contar. Bem quando ele achou que era o fim, a capitã apareceu e salvou o dia só porque as feras estavam atrapalhando a partida ranqueada dela. A capitã pegou o garoto pela gola como se fosse um saco de batatas e mandou ele ficar num canto e assistir ao show enquanto ela carregava um soco que brilhava mais que um monitor gamer. E depois disso, ela viu que o garoto era difícil de matar e o convidou para se juntar ao esquadrão. De volta ao presente, o MC chega de moto no instituto de pesquisa onde o Dr. Shu e o comitê de boas-vindas já esperavam.
O Dr. Shu cumprimenta nosso garoto com toda a educação do mundo e o leva imediatamente para dentro para finalizar o contrato em um lugar mais VIP. A gatinha servindo chá é um bônus que eu não reclamaria, mas o MC só quer saber os detalhes da missão. O doutor começa com aquele papo de vendedor, dizendo que o lugar é uma organização de caridade que serve de lar para homens fera que foram expulsos da sociedade. Ele mostra que essas pessoas são caçadas como animais por puro preconceito e que o objetivo dele é remover seus genes animais e transformá-los em humanos de novo. Tudo ia bem até que um problemão apareceu para estragar tudo. Um monstro nuclear decidiu cercar o instituto e agora ninguém entra nem sai, mas no meio da explicação, o teto quase desaba com um estrondo bizarro. O Dr. Shu entra em pânico total porque a criatura voltou, mas nosso garoto já pula pra fora mandando todo mundo se esconder. Os guardas estão lá fora gastando munição à toa, e quando o MC vê o tamanho da encrenca, ele quase congela. É uma cobra titã gigante. A capitã mentiu sério sobre o nível dessa missão. As escamas da criatura são blindadas, então o plano agora é atrair a fúria dela pra longe da base. Ele passa por um guarda e pede uma granada emprestada, mas o RG limpa todo o estoque do cara e o deixa chocado. Ele joga o presente bem na cara da bicha pra chamar a atenção dela. Ela leva o golpe bem no focinho e nosso garoto imediatamente acelera a moto pra levá-la pra um passeio. A fera é consumida pela raiva e segue o MC direto pro fundo do canyon. É granada voando pra todo lado e o garoto está praticamente emocionado por poder gastar munição que não saiu do próprio bolso. Ele já preparou o campo de batalha do Canyon do Caos e manda a cobra aceitar esse combo de presente especial. Ela acaba cercada por explosivos de todos os lados e o churrasco de réptil está oficialmente servido. O MC já carrega o próximo golpe com a energia da granada e avança com um corte relâmpago. Ele corta o corpo da serpente num rastro de eletricidade, mas ao pousar, achando que a finalizou, nota um brilho verde bizarro vindo do ferimento. A ferida se fecha na velocidade da luz, e em segundos, a fera parece que nada aconteceu. Nosso garoto fica chocado com a cura absurda da mina. A serpente nem dá tempo de respirar e já solta um jato de veneno para mostrar que joga sujo. O MC reclama que a fera joga sujo, pois aquele spray verde é puro ácido. O bagulho derrete tudo em segundos, e nosso garoto fica arrasado vendo a scooter virar lixo. Agora ao fim, a fera tá no modo pra valer, e o MC terá que usar seu trunfo, o talismã Falcão Sombra Azul. Com esse novo par de asas, RG decide que a brincadeira acabou. Ele mergulha como um míssil teleguiado para transformar a fera num monte de cristal de elite. O ataque perfura a serpente e a deixa cheia de buracos. A fera grita de dor, e nosso garoto já diz que a festa acabou. Mas do nada ele nota algo bizarro, a cobra gigante está chorando. Ele hesita por um segundo, e quando a fumaça baixa, o monstro virou de uma mulher cobra. Se fosse eu, a missão acabaria em rendição na hora. Ele percebe que ela é uma fera humana com consciência, mas o dever chama. E ele não pode hesitar. Missão cumprida. Só sobrou o rabo da fera pra contar a história. O rabo da mina ficou lá, e o Dr. Shu logo manda $20.100 pro nosso garoto. O MC desconfia que uma fera daquele tamanho apareceu num lugar tão pacífico. Mas o doutor ignora, dizendo que monstros burros se perdem sempre. Pra ele relaxar, o cara oferece 2 assistentes especiais, mas nosso garoto não é burro e pergunta se o doutor tá tentando incriminá-lo com essa armação ilegal. O cara jura que é tudo por gratidão, então o RG pede pra ele juntar todas as empregadas do instituto de uma vez e o doutor corre pra arrumar uma festa achando que ele é uma fera. Nosso garoto reúne todo o harém pra garantir que a fila esteja completa e elas dizem que estão prontas pra servir. Se fosse eu, o vídeo acabaria aqui, mas o MC diz que não tá muito nessa vibe e ativa outro talismã, eletrocutando o harém com um choque de trovão, enquanto o Dr. Shu corre pro laboratório de experimentos bizarros. O maluco tem um estoque de waifus preservadas. Ele chega ao tanque principal e fala com as mutantes como um pai amoroso, mas nosso garoto já tá na cola e o doutor tenta expulsá-lo do servidor aos berros. O MC acaba com a palhaçada e desloga o velho com um soco. O cara até perde os dentes, mas mostra que já apertou o chato botão de pânico pra chamar reforços. O doutor manda as empregadas atrás dele, mas o MC mostra que já quebrou os colares de todas. O velho entra em curto-circuito na hora. Agora o harém dele virou o novo esquadrão do nosso garoto, e ele já sabe que o instituto era só uma fachada para sequestrar garotas e torturar todo mundo. Ele usava as coitadas como cobaias para experimentos proibidos. O jogo virou, e as garotas estão sedentas por vingança, enquanto o doutor tenta puxar um flashback triste jurando que um dia quis salvar garotas híbridas da opressão. Antigamente, o velho era brabo e resolvia as coisas na porrada, batendo em quem maltratava híbridos. Ele se via como um salvador e adotou um orfanato inteiro de feras para tentar ajudar. O cara era um gênio e estava perto de decifrar o código para tornar todos humanos, mas aí tudo deu errado. Uma das feras surtou e transformou o lugar num matadouro. A esposa morreu, e a filha ficou por um fio. Para manter a garota viva, o custo era astronômico, então ele vendeu a alma para essa máfia para pagar as contas. O cara virou mestre em alquimia proibida e começou a fazer dinheiro sujo, vendendo a essência da coitada no mercado negro. O plano final era fundir genes de fera com os da filha para dar um respawn pra garota. Mas achar alguém compatível era como tentar um drop lendário com 0,1% de chance. Então ele achou uma perfeitamente compatível, a peça que faltava. Mas antes de finalizar, a cobra invadiu o lobby. Agora faz sentido a pressa do velho para o MC limpar o mapa. Até o Banguela, o maluco sorri feito louco, pois o caminho está livre para o experimento final. O sistema confirma e o ritual de invocação proibido começa. O laboratório vira uma rave de radiação e energia verde. Nosso garoto manda as empregadas salvarem as outras garotas, pois se cortarem a energia, o servidor já era. Mas ele nota algo bizarro. A carne se mistura como massinha, rostos derretem e o doutor celebra o sucesso. Mas o MC sente que esse patch veio com um bug. Está se deformando. O sistema deu erro crítico e o corpo rejeita tudo por 0,01% de diferença.
A coisa vira uma massa radioativa e o Dr. Shu surta, pois o experimento falhou feio. O tanque racha e a mão da chefe atravessa o vidro. Ela está pronta para acabar com o Lab. E o MC admite que só farmou o rabo dela na luta anterior para confirmar sua agressividade. Vendo por esse ângulo, entendi porque o MC queria ouvir o lado dela. A história começou na floresta radioativa, onde as cobras evoluíram e a pequena explorou o mapa humano. Doutor, Shu era o herói de infância dela, que cresceu vendo seu rosto em todo o outdoor. Para retribuir, ela e a irmã fizeram uma visita surpresa. Mas a recepção foi um choque. Elas caíram numa armadilha. No pânico, a irmã branca derrubou poções proibidas, e o buff de mutação foi tão bizarro que ela virou uma chefe de raid. Ela acordou gigante na floresta, e agora só volta para resgatar a pequena sem deletar nenhum NPC. O MC revela que o tal herói farmava a pequena o tempo todo, e o velho entra em choque ao ver seu castelo desmoronar. A irmã mutante deleta o lab com raiva, corta para o capitão acordando com cara de quem perdeu a patente, e a pequena cobra verde já está lá vestida de empregada dando oi. Fan saiu buga sem entender de onde veio a criança. Nosso garoto aparece calmo, dizendo que a missão foi ótima e trouxe um bônus. No fim, o ataque da cobra branca resetou o experimento do doutor e a filha dele recuperou a consciência nos escombros, revelando que humanos aniquilaram a família. Naquela hora, uma sombra sinistra com tentáculos atacou o grupo, e os híbridos lutaram até o fim para proteger a pequena. O velho percebeu que os monstros eram os mocinhos, mas o Lab estava sem energia, e as garotas iriam cair sem suporte. Nosso garoto usou seu último talismã de raio como gerador e salvou a equipe. Ele gastou o item lendário e por isso está no sofá da capitã como uma criança. Fan Xiaoyu não crê que o bônus seja uma minifera. Com a capitã daquele jeito, nem eu focaria no relatório. O MC foca no hambúrguer da pequena, já pensando na XP que ela vai farmar. A capitã avalia o potencial da nova skin, enquanto a garota só quer devorar o lanche. O MC fica em alerta quando o Fan Xiaoyu começa a rir. Ela vai direto ao ponto. Não há espaço na equipe para quem não farma, então a pequena é imediatamente nomeada estagiária. Após resolver tudo, nosso garoto vai dormir abraçando o cristal lendário que dropou do chefe. Ele acorda no lobby espiritual e logo se assusta. A Corvo de Fogo aparece do nada, dizendo que precisa de cultivo duplo para buffar suas habilidades e recuperar o fôlego. Nosso garoto congela, pensando se o jogo mudou de gênero. O MC bate o cristal na mesa e exige resultados, enquanto a beldade refina com chama espiritual de elite. O processo é intenso, e a energia molda a sombra na frente do nosso garoto. O item reconhece o MC como dono do servidor, e a armadura se funde ao braço dele. Brilho de item de loja pura. E olha o estilo dessa nova skin. A roupa dá um buff de agilidade e ainda tem uma técnica secreta. Olha o estado da Corvo de Fogo. Gastou toda a mana e o cultivo duplo deixou a beldade implorando. O arco foi top, mas ela tá no chão dizendo que 5 rodadas seguidas é o limite dela. Se fosse eu, o servidor nunca sairia do ar. O MC manda o Ferreira descansar e leva as irmãs dragão pro trabalho pesado. Kang e Yuli fica animada com a chance de sair do lobby. Chegam na entrada da cova, cercada de corpos, e a beldade salta do portal, feliz por respirar ar fresco, ou quase. Minxia logo reclama do fedor de cadáveres, mas nosso garoto manda as duas pararem o drama. Ela pega um pouco de terra para testar a qualidade, mas o drop é ruim. A terra é seca e inútil para semente divina. Do nada, o sensor de perigo da beldade dispara. Ela puxou o MC para se esconder às pressas, pois um mob de elite com um olhar sinistro surgiu na pilha. O monstro estica o pescoço como uma girafa possuída e desce para checar a área. Como não encontra ninguém, decide ir embora para não irritar o chefe da área. Assim que o mob some, nosso garoto reaparece no meio dos corpos guardando o item de invisibilidade que salvou o dia. A freira farma gente pro mestre, dando uma ideia ao MC. O fertilizante amaldiçoado está naquele castelo flutuante. O plano é infiltrar entre os discípulos e ir direto para a Toca do Leão. Kang Liu lhe sorri à toa, dizendo que o lugar mais perigoso é a zona segura perfeita. Chang Liu lhe tem o sorriso de quem já planejou tudo, e as correntes se apertam para tornar o ato convincente. A freira monstro vai embora, achando que garantiu o dízimo. As irmãs querem ir, mas ele é direto, só atrapalham a furtividade. Ele avança. O lugar tá mais bugado que servidor, atualizando. O objetivo está à frente. O instinto felino alerta. Olha o tamanho do mob. Se não for o chefe, sou um NPC. O monstro fareja o ar, confuso, sentiu o cheiro humano, mas não viu sombra. Nosso garoto usa a brecha para fugir em forma de gato antes que a mana de invisibilidade acabe. Ele chega num lugar bizarro onde zumbis velhos ordenam que as pessoas ascendam ao próximo nível. Mas a porta é um buraco numa parede de carne com 1000 mãos tentando te arrastar pro abismo. O MC logo percebe que essa história de imortalidade é pura isca, para atrair noobs pro abate. Aquilo é uma fornalha gigante de almas e correntes. Ele acha um fertilizante amaldiçoado. O gato coleta, mas sente um fogo espiritual que queima e congela. Do nada, a criatura perde o equilíbrio e flutua. A fornalha puxa a alma dele e o garoto entra em pânico. Ruim pro gatinho. Sua mana de gato acaba no pior momento e nosso garoto volta ao corpo original. Ele está em choque. A sucção desta torre é ridiculamente forte e se não agir agora, virará combustível para o forno. Mas no meio do caos, o MC vê um brilho diferente. Uma garota fantasma surge do nada, perguntando se ele a vê. Nosso herói congela. Como uma alma está ali sem ser refinada. Ela manda ele ficar quieto, pois o chefe da área nota qualquer movimento. Ela revela ser o espírito do forno e logo oferece um acordo ao nosso MC. Aparentemente, ela quer desertar e nosso garoto é sua saída. A garota se apresenta como Zaldin e diz que era o item mais raro de uma seita que transformava monstros em pílulas de XP. Aquilo dava buffs absurdos e até habilidades divinas. Mas seus dias de glória acabaram e ela caiu nas mãos de um vilão de alto nível. O tal ancestral selou a pobre garota com uma agulha divina para farmar pílulas malignas. Ela está cansada dessa vida de escrava espiritual e promete ser o suporte oficial do nosso garoto se ele a libertar. O M se congela com a oferta, ele percebe que o pilar gigante que quase o engoliu é a agulha cravada no peito da garota gato. Ela explica que o pilar colossal a mantém presa, e nosso garoto logo entra em pânico, dizendo que não está ali para se aproveitar dela.
Ele só não sabe como ajudar. O selo em seu cinto brilha, e ele agarra a Zaldin, para que ela não seja sugada de volta ao centro do forno. Nosso herói fica sério e invoca um braço mecânico sombrio para ajudar. Ele invoca uma espada lendária gigante direto do inventário, que cai e extrai das correntes malignas. Seus olhos estão fixos no Lute. Para finalizar, o MC saca o chicote da verdade e laça o pilar para arrancar aquela espinha gigante do braço dela. Nosso herói está no limite, e Xiaojin começa a se preocupar, mas então ele saca aquela pílula de buff refinada pelo Corvo de Fogo. Usar um item raro dói, mas ter uma waifu suporte que gera loot infinito vale o investimento. Ele usa o item, e a fera entra em modo Berserker total. Sua força bruta aumenta 100 vezes. Seu corpo esquenta tanto que até a garota gato se assusta enquanto ele arranca o pilar e explode o selo com um puxão digno de um top ranker, com um grito que faz o servidor inteiro tremer. Xiaojing está livre das correntes e logo pula no pescoço do nosso herói, jurando lealdade eterna. Que upgrade! Nosso herói garantiu o loot principal, o forno que transforma demônios em pílulas de XP. Seu inventário está cheio, mas agora o problema é sair vivo deste mapa. Do nada, o mob elite com rosto de pesadelo aparece atrás dele, perguntando quem é o ladrão. É um cultivador bizarro que parece um esboço do inferno com pescoço de girafa. O MC congela, pois o barulho da luta acordou alguém que não deveria ter sido despertado. Essas criaturas são de alto nível e farmam essência de osso humano para subir de nível. A aberração reconhece nosso herói de algum lugar. Ela abre a boca enorme e exige saber como um noob como ele removeu o selo da agulha. O MC entra no modo lábia e finge que vai entregar um tesouro se ela poupar sua vida. O monstro cai na isca e se aproxima para inspecionar o item, enquanto nosso herói espera o momento certo. O MC aproveita a brecha do monstro e carrega um soco com o buff total da pílula para disparar um raio de luz que corta o mapa e deleta a barra de HP dela. A aberração cai no chão. Nosso herói vê um brilho saindo do corpo dela e corre para ver se o drop é lendário. Zaldin explica que é o osso de medula dourada, onde o XP é armazenado. O garoto fica chocado com o jackpot, mas não tem ideia de como usar um item de alto nível assim. Então a gatinha fantasma puxa o osso para si e o MC aceita que o saque agora é dela. O efeito do buff passa, mas a missão é um sucesso total. Fertilizante garantido e um item bônus no bolso. Ele volta à forma de gato para escapar discretamente e encontrar o resto da equipe. Só sobram os restos do monstro no chão, e ela morre sem entender como um noob assolou. A alma do monstro vira uma mosca bizarra jurando vingança, voando em busca de um novo corpo. No lobby, as irmãs dragão estão entediadas demais, esperando nosso garoto voltar do farm. Ming-Sha nota a criatura chegando e se prepara para esmagar o intruso, mas a criatura desvia e decide que o corpo de Liyuli será sua nova pele. A mosca pousa na bochecha da gatinha, e a irmã não perde a chance de dar um tapa nela com toda a força, bem no rosto. Liyuli acorda com uma marca no rosto, achando que houve um terremoto. Ming-Sha congela, pensando que o mestre se meteu em encrenca e a luta já começou, mas Liyuli logo percebe. Ela está estranha escondendo o drop da mosca. A criatura está lá atrás gritando de terror. Elas sentem uma aura de chefe pesada se aproximando e um Buda gigante e bizarro irrompe do teto, convidando as duas para o quarto dele. Liyuli decide ser legal para ganhar tempo e trair o gordo depois. E a criatura já se emociona, achando que tirou a sorte grande. Mas Ming-Sha não tem paciência para teatro e imediatamente planta um chute na cara do monstro com um combo de elite. A irmã fica chocada com a falta de estratégia, mas a ruiva só se importa em esmagar o chefe. Liyuli aceita que a cultivação delas é lixo e decide confiar nos itens da loja de cash que o M cedeu a elas. Ming-Sha pega uma granada, achando que é um item de cura, e fica hipnotizada pela pílula imortal brilhando mais que uma skin lendária. A irmã a deixa com os explosivos enquanto foca no arco e flechas. A ruiva está super animada com seu novo brinquedo, mas o gordinho não gostou de ser chutado e seu olho já brilha com ódio. A criatura entra na fase 2 e brota braços por todo lado, parecendo um chefe de Raidi bugado. As duas percebem que a coisa ficou séria quando o monstro abre uma cratera onde deveria ser a boca, pronto para engolir o servidor inteiro. Ming-Sha diz a Liyuli para sair e achar o MC enquanto ela segura o agro do chefe. Liyuli fica toda emotiva avisando que a irmã não pode morrer antes de se vingar do tapa. Ming-Sha sabe que não pode tancar o chefe de frente, então decide engolir a granada espiritual de uma vez. E claro que a coisa explode. A garota é reduzida a pó enquanto a criatura gigante vem para cima dela com a boca aberta. A dragão está acabada. Enquanto o caos se instala, Liyuli corre para achar o MC e trazer reforços. E quando sente a aura da irmã desaparecer, ela finalmente relaxa, já que não virou a assassina top sexy à toa. Vemos a consciência da ruiva e o espírito do monstro inseto aparece rindo, achando que o jogo virou. A criatura quer aproveitar o sono dela para devorar tudo e roubar seu corpo. Mas o plano vai por água abaixo quando sente uma pressão vindo por trás. E uma versão sombria de Minx aparece segurando o inseto como lixo. Essa nova consciência tem prazer sádico em esmagar formigas e mal pode esperar para assumir o controle total do avatar. Ela imediatamente vai atrás da original para completar a tomada. A tomada mental entra em sua fase final e as duas consciências se chocam de frente. A Minx original está presa num mar de mãos, completamente atordoada. Ela solta um grito de quem está sendo formatado pelo sistema. Enquanto isso, no mundo real, o chefe começa a passar mal. O gordinho achou que tinha jantado a garota, mas a digestão está prestes a pegar pesado. Do nada, um punho atravessa o peito dele e de dentro para fora, a criatura começa a explodir em braços, parecendo um glitch de textura bizarro, e quem irrompe do corpo dele é Ming-Sha no modo sombrio, completa com uma aura roxa. Ela está com aquele sorrisinho de quem acabou de herdar uma conta nível máximo. Só sobram no chão os restos da mão do chefe para contar a história. Ming-Sha fica intrigada com aquele drop estranho que o chefe deixou. Ela esmaga sem dó a mão com o olho, porque não há espaço para item amaldiçoado aqui. Agora ela quer saber onde o servidor os jogou. Enquanto isso, o fragmento da mão começa a rastejar pelo chão como se tivesse vida própria. A coisa tenta fugir e se esconder num canto escuro, mas olha quem aparece. O espírito explica que é a fundação de um zoológico bai, um item que não devia estar ali.
Enquanto isso, Liuli está perdida num labirinto sem fim. Ela corre e corre, mas o corredor parece infinito, e por esse ângulo, o treino de pernas está valendo a pena. Liuli percebe que caiu numa armadilha e as coisas ficaram tensas. No meio do corredor, um cara aparece meditando como se fosse o dono do servidor. Liuli fica alerta, sem saber se é fantasma ou só um mob elite. Ela não quer perder tempo e já puxa a corda do arco para dar o primeiro golpe. O tiro sai com força total, iluminando o corredor. A flecha atravessa a cabeça do cara, mas o dano nem registra. O maluco nem pisca e avisa que ela está pedindo para ser deletada do mapa. Do nada, o corpo dele estica como bug de animação, e ele aparece colado nela, perguntando se ela gosta de ilusões. O golpe acerta em cheio no peito dela, e nossa garota voa, cuspindo sangue e sentindo o peso do combo. O boss quer saber o que ela faz no mapa dele, mas Liuli responde com pura zoeira, mesmo toda arrebentada. Ele nem se abala, a criatura desistiu de ser humano e virou um pesadelo que prende nossa garota num agarrão sem chance de desviar. Parece até um boss de jogo de terror. O espírito do velho avisa que ela não serve mais viva e começa a dar absorção. Pra ele, ser devorada é o melhor drop possível. Se o MC não aparecer agora, ela vai virar ração de mob. Liuli está sendo engolida por esse monte de carne e parece que o game over chegou. Mas a cena se estilhaça e o velho percebe que ele caiu na armadilha. Nossa garota aparece ilesa com uma hitbox que o MC provaria, e diz que a técnica dele é só um mod mal feito da versão dela. A criatura se gaba de ser o mestre das ilusões e tenta recrutá-la pra guilda dele. Ela não dá ouvidos a papo de morto, e ele já lança um especial pra resolver. O boss vai com tudo nesse corpo bizarro cheio de braços, mas Liuli fecha os olhos e começa a conjurar seu especial, trocando de roupa como uma fada. Ela manifesta o demônio celestial devorador de almas, e o visual é puro fogo azul. O velho entra em pânico porque achou que o clã dragão já tinha sido apagado do mapa, sem tempo pra flashback. Ela já está carregando ao próximo golpe. O impacto é tão forte que a tela vira só silhuetas. A criatura ainda tenta bancar o sabichão, dizendo que ela já usou esse golpe e não funcionou. Mal sabe ele que o efeito negativo já ativou. A cabeça do boss explode numa rajada de energia sombria, e nossa garota fica lá flutuando, provando que nível de conta não vence a habilidade lendária. Liuli explica que sangue de dragão é o contra perfeito para qualquer ilusão e que o boss estava condenado desde que foi manchado por ele. O corpo da criatura se abre e revela seu item de quest, um rabo de lagarto decepado. Não é à toa que o cara era tão arrogante. A base dele era puro meme. Enquanto isso, a cena muda para um vermelho sinistro, e Mincha começa a ouvir vozes como se alguém estivesse spamando um feitiço no ouvido dela. É um debuff mental pesado, ela não aguenta a dor de cabeça e entra em curto. Nosso garoto chega na hora certa e pega a ruiva antes que ela caia, enquanto o olho do chefe fica ali preso, apenas observando tudo acontecer. Ele fica pensativo, tentando entender que som foi aquele e onde Liuli foi parar. A pequena imortal aparece diante do MC com um aviso urgente. O ancestral Hutton está acordando da hibernação após formar muita essência de sangue, e a criatura é puro pesadelo. Nosso garoto fica tenso, pois sabe que não consegue tancar esse chefe agora, mas a pequena diz que tem um plano e precisará da ajuda dele para a cop final. Ela fica toda vermelha explicando um método, e se esse for o plano, nosso garoto tirou a sorte grande. O MC quase cai quando ouve que a configuração é cultivo duplo no meio de todo esse caos. Ela nem espera por uma resposta e mergulha direto na mente dele para começar o processo. De repente, a realidade se estilhaça, e nosso garoto vai parar num espaço mental que parece um lobby de luxo. Ela explica que este é o único lugar onde podem fazer essa atualização, já que ela ainda é apenas um espírito de artefato. No espaço mental, todos os itens de missão dele estão em exibição, e a pequena já manifestou a Lotus dourada que criou para servir de base. O MC medita. A energia começa a refinar o corpo dele, transformando seu sangue em puro poder. Hora do avanço. Nosso garoto sente seus centros de energia brilhando mais que uma árvore de Natal. O cultivo duplo espiritual deles está em sincronia total, e como é no plano astral, roupas são opcionais. Drena tudo. A pequena confessa que roubou toda essa XP do próprio ancestral enquanto cozinhava pílulas pra ele. Agora ela transfere esse farm proibido para nosso garoto, para que ele possa finalmente solar o chefe. A pequena avisa que a primeira vez dói um pouco, mas ele precisa tancar o processo. A luz fica tão intensa que cega o servidor e a atualização final finalmente acontece. De volta à realidade, o corpo do MC está flutuando no piloto automático enquanto o resto do chefe tenta fugir. A criatura é só um olho numa mão imunda. Liuli vem verificar o loot e o artista aproveitou bem o ângulo. Ela se pergunta se o MC desmaiou por causa do chefe, enquanto a mão aproveita para fugir, parando bem na frente da ruiva, levando um 1 no reverso. Enquanto as irmãs tentam entender o que aconteceu, nosso garoto está no mundo dos sonhos, sonhando com o cultivo que acabou de rolar. O céu começa a chorar sangue em forma de runas, e qualquer senso de paz vai por água abaixo. Mincha olha para cima e sente que o próximo mob é de nível mundial. Do nada, um sonho ensurdecedor começa a fritar o cérebro da ruiva, e o da nossa garota azul também. Das sombras surge uma projeção astral tão gigantesca e a criatura quer saber que rato ousou interromper sua meditação. Liuli sabe que o MC ainda está fora de combate e se pergunta se o que resta da mana dela e das irmãs será suficiente para segurar o agro. Ela decide que recuar não é uma opção. As irmãs reúnem um pouco de energia que lhes resta num combo de chamas para tentar não levar um hit kill, e acertam um monstro bem no meio, mas logo a ferida cicatriza, mas a mão astral desce como um meteoro. O chefe diz que não há saída e que vai moer as duas até virarem pó. O impacto vem para o hit kill final. Liuli já aceitou o game over e até faz uma piada sobre acertar as contas na próxima vida. Mas então nosso garoto aparece com seu novo buff ativado. Ele dá um uppercut que estilhaça toda a pressão do ataque, e a mão do chefe simplesmente não consegue tancar o dano do RG. O ancestral ainda tenta agir todo arrogante, chamando o MC de formiga e dando um soco nele. O impacto foi brutal, mas o RG não estava lá. Então o chefe começa a procurá-lo, dizendo que ele não vai escapar. Mincha está em choque com a nova aura do MC, e Liuli não consegue entender como ele alcançou a formação do núcleo tão rápido.
Nosso garoto diz que é uma longa história e avisa que todos devem voltar para o esconderijo antes que o mapa reinicie. O MC diz que precisam tapar aquele buraco com um corpo, mas Liu lhe avisa que só isso não vai tancar o problema, e que precisam de um selo. Ela imediatamente muda para a build de suporte e começa a conjurar uma habilidade de ilusão, fazendo com que os corpos no chão sejam atraídos para a entrada do buraco até que a passagem seja completamente bloqueada por uma pilha de ossos. De volta à base, nosso garoto nota um movimento estranho e congela. Uma pequena criatura azul está sendo intimidada por corvos, e a coitada grita de terror tentando desviar dos golpes até que alguém manda todos pararem com a bobagem. Corvo de Fogo se assusta ao ver nosso garoto de volta, e a pequena imortal logo solta que o ferreiro estava roubando cristais para abrir uma sala proibida. RG tenta entender o que há de tão errado naquele lugar, e a pequena imortal explica que lá dentro, os ganhos de XP são triplicados. Ela tenta encurralar Corvo de Fogo para saber como descobrir o segredo, mas a ruiva só dá desculpas esfarrapadas. O MC decide ignorar o roubo por enquanto, pois o foco é outro. Ele entrega o resto do saque à pequena imortal para fortalecer a seita e diz ao ferreiro para focar em criar itens de elite diariamente. Enquanto os dragões cuidam da semente divina, o plano de sobrevivência avança a todo vapor e nosso garoto entra no pavilhão para começar a verdadeira jornada. O pavilhão é bizarro, cheio de energia cósmica, e ele se dedica para alcançar o núcleo dourado o mais rápido possível. Ele respira fundo, mas o clima muda, e vemos um chefe sinistro repreendendo o discípulo que falhou, dizendo que o erro foi grave, mas ainda há como consertar o dano. Ele invoca uma estranha larva de centopeia e explica que essa centopeia da calamidade servirá para reiniciar o corpo do cara. A criatura começa a se fundir com a carne do homem de forma nojenta, e o resultado é um avatar totalmente bugado, coberto de olhos por todo o corpo. O chefe diz que o tempo está acabando e que sua missão agora é caçar nosso MC. Enquanto isso, um catador voa como um foguete, agindo como dono do céu por ter gastado uma fortuna num jetpack usado. Mas nosso garoto surge logo atrás, surfando numa espada voadora, e o cara quase entra em choque. Ele tenta acelerar ao máximo, mas o MC está em outro nível agora que seu cultivo sincronizou perfeitamente com seu corpo. Eles chegam à taverna do catador e o cara do jetpack pousa apressado para ser o primeiro. Ele entra jurando que ainda é o mais rápido. Lá dentro, as atendentes vêm em roupas de cowgirl para ver se RG gastará seu saque com elas. O aviso é claro, plebeus ficam no térreo e só vê IP sobem. O cara do jetpack está lá, se iludindo, sonhando com o dia em que atingirá o rank A e se exibirá. Nosso garoto, por outro lado, não quer saber de luxo e só pede uma cerveja escura e um prato feito reforçado ao barman. O atendente é Hua, um cara que até faz bebidas voarem com estilo e ele já reconhece RD. Ele diz que o potencial do MC está sendo desperdiçado ali, e elogia o garoto por solar 5 feras e uma missão de 2 estrelas muito acima do seu nível. Nosso garoto age com humildade e diz que é só um cara rank C qualquer morrendo de fome. O ruivo do jetpack ouve isso e quase engasga ao perceber que o MC é um smurf de alto nível. O RI o lembra que a última recompensa foi de $5.000 de areia, mas o MC aponta que o capitão leva 70%, e agora ele quer uma missão de 3 estrelas. O MC sabe que dinheiro é a menor de suas preocupações agora, e que precisa de cristais gigantes para bufar as waifus e se preparar para o chefe que está vindo. O barman pensa que o capitão é um mercenário, mas avisa que um rank você não pode solar uma missão nível 3, e o ruivo até fica pálido ao ouvir o nome do capitão rank esse. Ele logo abre um sorriso enorme como se tivesse achado o carry perfeito e se apresenta como Lu Letian para tentar firmar a dupla. O cara faz parte do clã número 1, uma guilda com quase 200 membros, e nosso garoto aceita o convite mesmo tentando manter sua humildade de personagem secundário. O voador fica totalmente empolgado, achando que os dois vão limpar o mapa inteiro. Mas Hua os avisa que para essa missão, o lobby exige um grupo de 3. No momento em que os dois olham para trás, Ling Ye aparece. Uma rank C que parece ter saído direto de um anime fofo. O voador logo fica todo mole e a aceita no grupo na hora. Com o esquadrão completo, o MC pede a Hua para enviar a missão mais difícil. Ele quer modo difícil com muitos mobs e chefes para farmar XP. O barman praticamente o chama de louco por ser igual ao capitão. Ele mostra um contrato para encontrar crianças que desapareceram numa floresta bizarra e os avisa que o lugar tem fama de ser assombrado por fantasmas e monstros. Nosso garoto aceita o contrato a plenos pulmões. Lobby gigante pronto e missão aceita. Mesmo com o ruivo morrendo de medo do sobrenatural, ele se preocupa se a garota fofa pode aguentar o perigo. Mas o barman avisa que o tempo para salvar as crianças está acabando. Ele mostra o mapa com as rotas mais perigosas do deserto. O caminho seguro leva 10 horas, o que significaria game over para a missão. Mas Ling Yue faz aquela pose como se tivesse um item da loja escondido. Ela tira um camarão brilhante do inventário e começa a chamar Shaolan como se fosse um cachorrinho. De repente, o servidor acende e um portal se abre no céu. Uma baleia estelar gigante aparece para a equipe. Os caras ficam chocados ao ver que a novata tem a montaria mais rápida do jogo. A ruiva já pensa que ela é uma Sugar Mama lendária por causa do pet caro. E Ling Yue fica vermelha dizendo que a criatura é só uma amiga. Enquanto o cara do jetpack se esforça, nosso garoto leva a menina na espada. Em cima da criatura, a estabilidade é de cruzeiro. Ela explica que Shaolan é lenta, mas sabe usar os atalhos do mapa. A criatura dispara e abre uma fenda espacial nas nuvens. A paisagem vira uma bagunça de distorção espacial. Nosso G sente energia maligna por perto. Floresta do Vazio. Novo mapa desbloqueado. Nosso garoto e o trio pousam. A atmosfera aqui é pesadíssima. A novata já treme, lembrando de histórias de terror sobre esse mapa. Ela diz que aqui era a Floresta dos Milagres, onde humanos viviam em paz numa vila. Compartilhavam o lobby com os Homens-Fera. Mas uma noite, o jogo virou e todos morreram. Os saqueadores exterminaram os Homens-Fera, achando que eram os culpados. Mas uma garotinha viu um fantasma vermelho observando. A ruiva está cética, achando que fantasmas não existem. Mas a novata fala claramente. A história veio de fonte confiável. Ela menciona Huang Ying, capitã psíquica com recursos top e reputação feroz.
O cara quase cai o queixo ao ouvir o nome da psíquica e Ling Yue o corrige, dizendo que a mulher é uma vidente de espíritos muito respeitada. Do nada, vem a figura de um estudante se movendo pelo mato. Nosso garoto saca a arma e manda a equipe ir atrás da criança. A trilha leva direto a um prédio abandonado na escuridão. É uma escola que não deveria estar ali. E lá em cima, há um par de olhos encarando nosso G. Nosso garoto manda a equipe entrar e ver o que rola. Mas no momento em que entram, a porta bate. Todos se assustam. Lá fora, vinhas bizarras brotam do chão e em segundos, o prédio todo é selado por aquela vegetação sinistra. O MC usa o brilho do relógio para ver no escuro, mas percebe que a equipe sumiu e as pulseiras não têm sinal. Risadinhas ecoam pelo corredor. Ele pergunta quem está ali e dá de cara com silhuetas imóveis. São manequins empilhados 1000 vezes mais assustador. Nosso garoto fica em alerta, ouviu um barulho estranho. Ele decide que é melhor não baixar a guarda sem notar a sombra gigante atrás dele. Assim que seu sentido aranha ativa, ela agarra seu braço, uma garotinha chorando implorando para ir para casa. O MC acha estranho, o radar não detecta ameaça por perto. Zero sinal de mob. Ele tenta acalmar a garotinha e pergunta como ela veio parar aqui. Ela diz que estava na aula quando um fantasma surgiu e todos correram. Nosso garoto pergunta dos outros, e ela diz que o chefe pegou todos. O MC tenta processar o que a garota disse sobre o fantasma, enquanto Lucio Beiluchan está perdido num corredor escuro chamando a equipe. Do nada, ele ouve um canto bizarro que não estava no roteiro e decide entrar numa sala para ver se o som vem do chefe ou de alguma NPC. Ele vê mãozinhas unidas num clima de filme de terror, e o saguão fica sinistro com as crianças cantando no escuro. No chão, ele vê Ling Yue inconsciente, cercada por aquelas crianças estranhas. O ruivo entra em modo berserk para salvar sua aliada. As crianças revelam rostos de mob com sorrisos macabros, e ele solta um golpe forte para ver se apaga os fantasmas de uma vez. Assim que acaba com todos, percebe que eram só bonecos de palha amaldiçoados. Nosso garoto corre para ajudar Ling Yue, que finalmente acorda. Ela acorda meio desorientada, chamando Tian sem entender como veio parar nesse lugar bizarro. O ruivo explica que ela topou com um fantasma e aproveita para bancar o herói. A novata aceita o buff de proteção na hora com um abraço, deixando o RG congelado enquanto uma risadinha estranha ecoa do fundo. O rosto da garota vira um pesadelo e tentáculos pretos começam a drenar o HP do ruivo. Coitado, tudo vira um emaranhado de raízes enquanto a cena corta para outro corredor. A verdadeira Ling Yue está vagando sozinha, tentando falar com o capitão sem sucesso. Do nada, passos. Li Yunshen aparece dizendo que a achou, mas a garota buga porque agora há dois dele na tela. Os dois começam a discutir, e do nada ele leva um soco que atravessa seu rosto, como se o lunático fosse fumaça. Nosso garoto tenta bancar o guarda-costas e diz pra garota ficar atrás dele, mas um clone gigante aparece atrás deles, dizendo ser o verdadeiro. A garota entende e decide que já deu, entrando em modo de combate, pois percebeu que é tudo falso. Ela consegue ler a mente dos monstros, mas a comunicação deles é puro código. E as criaturas continuam com a ilusão bizarra de que cada um deles é o MC verdadeiro. Ela até lembra de quando brigava com seu porco pra fazer dieta e não virar bacon. Ela explica que consegue ler a mente de monstros nucleares desde criança, mas esses clones bizarros do MC não seguem as regras. Vendo que a coisa desandou, ela chama Xiao Liu e o javali gigante invade pra hora do lanche. A fera não quer conversa e começa a esmagar sombras na parede sem piedade. Pura raiva engarrafada. Os clones fogem e a garota fica chocada com a facilidade. Depois disso, outra garota aparece, abrindo caminho e guiando nosso garoto direto para onde o mistério está escondido. Ao chegarem ao coração do problema, a atmosfera é pesada demais. A garotinha começa a chorar e implora para nosso garoto salvar a todos. Mas o MC já sacou e a corta sem hesitar. Ele percebe que a garota não tem o menor sinal de alma, então o plano era só atraí-lo para essa armadilha. Nosso cara entra no covil com sua aura em chamas e vê que as crianças estão presas em casulos, incluindo um rosto familiar. Mas o dono da casa não gosta de visitas, e as raízes se entrelaçam para criar um monstro colossal que faz o MC parecer um brinquedo. A criatura tenta esmagá-lo, mas os reflexos do nosso garoto estão afiados. Ele dispara um golpe de aura para abrir caminho. Ele começa a cortar os casulos no teto, e o ruivo cai no chão completamente desorientado. Enquanto o MC enfrenta a montanha de raízes, ele avisa que estão dentro do estômago da criatura e diz pro cara salvar os outros. O sujeito quase tem um ataque, achando que viu um fantasma e fica chocado com o nível de poder do nosso cara. Mas nem dá tempo de respirar, porque a criatura lê mente se copia qualquer trauma. Ela não só copia o que vê, mas vasculha os traumas na mente das pessoas. Mas Ling Yue reaparece com seu javali para equilibrar a luta. A fera avança, pisoteando as raízes com força total, e o ruivo não sabe o que fazer com esse porco mutante que parece indestrutível. A garota se diverte montada na fera, como se estivesse passeando no parque. Lá fora, o verdadeiro mestre das marionetes vê o prédio ser engolido, e diz que os nutrientes finalmente chegaram. Esse vilão com rosto de galáxia ativa seu plano final, fazendo o prédio encolher e esmagar todos dentro. Nenhum avatar do nosso garoto escapa de ser sufocado por aquela montanha de raízes. O lunático explica que passou 100 anos cultivando essa bizarra árvore nuclear, esperando-a brotar para colher os resultados. A árvore parece um bulbo gigante na floresta, e ele já mira o fruto, que mais parece um cérebro mutante. Ele está animado dizendo que a árvore só precisa de um dia para dar frutos, e que mesmo que morra depois, dezenas de frutos valem o esforço. Mas do nada, o brilho nos olhos do vilão some, pois os frutos começam a murchar na frente dele. Ficam secos e cinzentos em segundos. O cara surta, tentando descobrir quem está roubando sua energia. Do nada, o chão explode e manda tudo pelos ares, e nosso garoto aparece com um javali para resgatar os presos. O vilão está em choque, sem entender como um mero rank C escapou do seu controle. O lunático tenta revidar com aquela energia galáctica, mas o MC olha para o céu e percebe que a coisa é bem mais profunda. Uma mão colossal sai de um portal e tenta esmagar o javali. Nosso garoto joga a corda e diz para a fera levar as crianças para longe dali sem olhar para trás. Ele avança no vilão, que agora tem tentáculos espaciais, e se move pela bagunça para terminar o trabalho.
Nosso garoto desfere uma surra com energia azul e perfura o peito do vilão. O cara nem pisca e diz que até um rank A teria dificuldade em feri-lo. Ele gosta do talento do nosso garoto e decide retribuir. Ele dá um soco do tamanho de um prédio e o MC tenta segurar o mundo nas mãos. Que golpe! Nosso garoto cai no chão, todo machucado, percebendo que esse inimigo é basicamente imortal. O garoto está ferrado e sabe que reforços demorarão para chegar. Por sorte, ele ainda tem um trunfo guardado e ativa um talismã super poderoso que começa a consumir seu corpo para mudar tudo de dentro para fora. Ele se torna praticamente um semideus com uma aura que impõe respeito. O vilão até se anima com a mudança e decide que agora o jogo ficou sério, dando outro soco espacial para testar a nova forma do nosso garoto. Nosso garoto está em outro nível agora e vem voando direto no vilão. O lunático nem vê de onde veio o golpe. Essa é a velocidade do MC, que percebe que essa nova lâmina ignora qualquer defesa. O vilão tenta se recuperar, mas a pressão é insana. Os dois colidem de frente e o impacto cria uma onda de choque massiva. É velocidade em sua forma mais pura, e nosso garoto rasga o cara como se fosse papel, deixando o do vilão atordoado porque sua defesa de metal foi pro ralo. Mas o MC sabe que o tempo está acabando e precisa terminar logo. O cara é feito em pedaço no chão e nosso garoto aterrissa com estilo, mas o monstro é basicamente Mercúrio vivo e admite que não esperava esse buff do MC. RJ percebe que a coisa é muito quebrada, então a única opção é desintegrá-lo completamente. O vilão usa tudo e começa a gerar um exército de clones para equilibrar a luta. Nosso garoto decide que dois podem jogar esse jogo e faz um sinal, invocando uma terrível cavalaria dourada para virar o jogo. É o ataque de 1000 exércitos e ele atropela os clones do vilão sem piedade. O monstro entra em pânico ao ver que o MC também tem trapaças de invocação e não há pra onde fugir. O golpe atinge o original em cheio, mas a barra de energia do RG zera naquele exato momento. Ele volta ao normal, pensando que finalmente limpou a área, mas aquela luz azul no chão é um aviso de que o chefe ainda tem uma segunda fase. Nosso garoto despenca no vazio e vai parar direto num grotesco lixão cheio de cadáveres. Lá embaixo, uma mulher louca de pescoço comprido caça os intrusos, reclamando que a missão é chata. A vilã é a definição de um sinal de alerta, mas sua figura deixa claro que o autor se esforçou. Ela é acompanhada por uma centopeia gigante cheia de olhos bizarros. Do nada, um velho de olhos vermelhos surge, dizendo sentir o cheiro de uma mulher. A gangue de monstros está reunida quando uma sombra corta a cena e arranca a cabeça do velho. As vilãs ficam chocadas com a emboscada, e a cabeça do velho vira decoração de chão. Uma mestra com presença avassaladora surge, junto de seu pet Jiangxi, com um olhar perturbado. Corta para o vilão espacial que sequestrou nosso garoto para um plano astral, reclamando que o MC arruinou sua colheita. Ele decide fazer um escaneamento mental em RD, pondo a mão na cabeça para ler sua história. O vilão pensa que ele é só um órfão comum, mas se encontra algo na mente do garoto que o faz entrar em pânico. O vilão percebe que as memórias do garoto não são deste mundo e vê um pesadelo de deuses e torres de corpos. No centro, uma entidade dourada surge com um poder de outro nível. O monstro fica eufórico com a descoberta. Ele transforma o braço numa lâmina sinistra e debate se apaga o MC ou o mantém como espécime raro. Mas do nada, o espaço racha e uma mulher feroz de cabelo rosa surge, ordenando que o vilão entregue nosso garoto. O monstro não crê que sua barreira foi destruída só pela voz dela, e a garota deixa claro que finalmente achou seu alvo. Ela chega com um chute voador, dando um soco que deve ter doído até a alma. O monstro voa pela cena e cai no chão, perdendo o refém. Nosso garoto despenca, inconsciente, mas a garota de cabelo rosa aparece para salvá-lo. Ela pega o MC nos braços e, honestamente, ele tem sorte de ser carregado por uma waifu top. O garoto acorda, mas já frustrado por não ter acabado com o monstro. A capitã fica chocada quando ele diz que o cara é imortal. O vilão espacial se remonta como se fosse de Mercúrio, e a árvore bizarra brotou um fruto que parece um cérebro gigante. A capitã não quer conversa e logo espanca aquela semente do mal, fazendo tudo desabar. Do nada, Ling Yu e o javali gigante surgem para reforçar o time, e ela diz que os sobreviventes já estão seguros. A ruiva se choca com o tamanho do fruto, e o MC explica que a planta sequestra pessoas para produzir essa anomalia. A capitã decide que a melhor solução é destruir o fruto com os punhos. A coisa começa a pulsar de um jeito bizarro, deixando todos confusos. Lá em cima, um portal se abre no caos e teletransporta os frutos. Eles vão para um lugar desolado, onde o vilão espacial espera a remessa. O cara admite que quase foi eliminado na última luta, mas sua paz dura pouco, pois o chefe surge com uma aura pesada, exigindo os resultados da colheita. Ele explica que só conseguiu 7 porque nosso garoto e a capitã deram muito trabalho. O chefe Yan Ying aceita o que sobrou da colheita e inspeciona a mercadoria para ver se a energia é de alta qualidade. Ele faz o clássico discurso de vilão, dizendo que logo libertará todos daquela terra selada. Corta para a sede da guilda dos catadores, onde as coisas ficam sérias. Uma reunião de cúpula acontece com os caçadores mais fortes. A presidente Mingyu, que parece criança, mas é rank esse, abre a reunião. Mas Hughes, por arrogância, diz que está ocupado demais salvando o mundo. Tilongo repreende dizendo que ele devia estar no encontro. O cara nem tenta esconder e diz que é assim que recarrega as baterias. A garota gato de chifres está perdida, enquanto a capitã baba na reunião. A presidente decide deixá-la em paz para seguirem a agenda. A garota vai direto ao ponto. O vilão An Ying está prestes a quebrar o selo e vir com força total. O clima pesa para todos, e o cara de armadura já bate o punho na mesa, pronto para a guerra. Hughes ainda pergunta, quem é esse? Mas o mercenário mascarado o cala, avisando que o vilão poderia acabar com todos rindo. Todos já pensam que o fim é certo e a garota confirma. As chances não são zero, mas vai ser difícil. A presidente monitora o progresso de nossos garotos de longe e crê que o garoto é a única chance de vitória. O grupo leva a fruta ao laboratório do catador. Nosso garoto aparece querendo saber o que é. Dr. Guo, no modo nerd, explica que a coisa tem consciência própria. Lin Ke fica hipnotizada pelo tamanho da fruta no tanque. Nosso garoto está perdido. O doutor explica o que é uma árvore nuclear.
É uma planta que virou besta de elite. Começa com uma semente infectando a terra e passa séculos sugando a vida da floresta para crescer. Toda a energia acumulada se concentra nesse cérebro vegetal. Nosso garoto desconfia da sabedoria de Li Yunxin. Ela entra em transe percebendo memórias do pai. A coisa vibra e o doutor percebe que a fruta está quase pronta. Corta para uma mulher cobra relaxando sobre cadáveres. Enquanto a exorcista tenta lidar com a situação, ela envia um morto-vivo para um ataque que rasga a vilã. Mas ela nem sente e zomba. A vilã nem se mexe e deixa o zumbi dela matar o coitado. A garota de cabelo verde choca-se vendo seu aliado cair sem ver o que o atingiu. A exorcista avisa, não é um morto-vivo comum. Há um ranking do zumbi branco ao voador, mas Xiaozhen está no topo da cadeia alimentar, o lendário rei zumbi. A garota percebe que entrou no servidor errado e tenta fugir, mas é fatiada. É game over e a exorcista coleta o loot raro. A exorcista nota o rei zumbi rosnando. O motivo, uma centopeia gigante que veio jantar, mas o call real é em outro lugar. A Capitã Rosa é massacrada 3-0 por um pivete. Enquanto os dois jogam, o M se vira zelador, limpando o lugar. A capitã, que só tem pontos em enredo, diz que a pequena deve brincar com ela. O cara fica puto e quebra a vassoura, reclamando que o loot era lixo. Precisa de cristais para evoluir logo. A garotinha dá a dica do lugar perfeito para farmar. Nosso garoto não acredita na sorte e vai para o Canyon do Caos. Ele desce como um foguete, focado em passar cobras e ir ao labirinto. Ele usa clones para explorar e acha o paraíso dos cristais. Loot sem fim. Ele enche tudo, mas um ciclo mágico se acende e uma bruxinha aparece para arruinar o farm. A garota surge como bruxa anime, e nosso garoto a reconhece. É Moling, eliteada dos catadores. Ele não entende o que ela faz ali, mas parece ter vindo resolver. Mas na luta contra a centopeia, as coisas ficam intensas e o rei zumbi acerta um ataque que a transforma em papel picado, pura carnificina. A criatura gigante é um pesadelo de 1000 mãos famintas. A exorcista percebe que seu aliado está no limite e morde o dedo para focar a energia. Então ativa o olho celestial para escanear a criatura. A coisa brilha e ela finalmente descobre o ponto fraco. Ela toca o sino e ordena que o zumbi ataque o centro. Xiaozhen vira um projétil de pura raiva que rasga a centopeia e faz chover sangue por todo lado. Ela termina o ritual com um comando de execução, fatiando o monstro em 1000 pedaços num piscar de olhos. Enfim, a besta está acabada e o rei zumbi pode descansar. A exorcista está exausta e seu corpo desliga. Por sorte, o rei zumbi a segura antes que caia. Enquanto isso, a fofoca se espalha entre os monstros voadores, que já planejam chamar o tal ancestral para eliminar todos. Ela atravessa um portal direto para o Vale do Refinamento Imortal, e as duas crianças aparecem em pânico ao ver a aura da garota gato zerada. Ela gastou mais vida do que tinha para derrotar a fera sozinha, e como o diretor está em retiro espiritual, cabe aos ajudantes cuidar de tudo. O garoto ativa na hora o feitiço de cura e diz que deixa ela nova será fácil, usando a flor lendária para curar a garota gato. O efeito visual é tão intenso que parece um upgrade de skin lendária. Ela flutua completamente renovada e levanta como se tivesse tomado 10 litros de café. O garoto explica que a flor restaurou toda a vitalidade ao máximo. Mas o clima fica pesado, pois o esconderijo foi descoberto, e a outra pequena entra em pânico, porque a mestra ainda não terminou o treino. A garota gato dá aquele sorriso de quem já sabe resolver o problema na força. Corta para uma garota de uniforme escolar com um círculo mágico de onde uma marmota de óculos pula do portal. Nosso ruivo não entende nada desse crossover de magia e hamster. Ele tenta fugir em forma espiritual com o loot na mão, mas sua sorte é tão ruim que um cristal cai e entrega sua posição. Moling percebe alguém por perto e nosso cara já sente o game over. Ela prepara um especial de explosão estelar que brilha mais que o sol e solta o golpe para deletar o coitado do servidor. Ele aparece suado, gritando que está do mesmo lado antes de levar outro golpe. 10 minutos depois, a coisa acalma enquanto ele explica o mal entendido. Ela percebe que a figura era só um chamariz e nosso garoto confirma que é sua habilidade. Moling aceita a desculpa e manda o cara sumir com o que já pegou, mas avisa que se contar algo sobre o encontro, será deletado na vida real. Nosso garoto não é bobo e sai de lá com o loot antes que ela mude de ideia. A marmota fica irritada e pergunta por que ela deixou o ladrãozinho levar os itens de graça, mas a garota gato está em outra sintonia e começa um ritual louco com os cristais restantes. O poder é tão avassalador que tudo começa a girar no redemoinho, e ela dá ordem para o upgrade começar. Os visuais parecem uma abertura de anime com tanto brilho, que ela termina a transformação, pronta para solar qualquer chefe que apareça no mapa. A marmota fica chocada ao ver que a mestra subiu de nível de novo. Ela reclama que o estoque de cristais secou com o upgrade e já planeja a próxima rede direto para o reino demoníaco. A meta agora é limpar o mapa das pragas que causam problemas, e ela abre o portal para sair de lá na hora. O ruivo só consegue assistir de lado, tentando processar tudo, e decide seguir seu próprio caminho para o Vale do Refinamento Imortal. Do nada, a cena corta para nosso garoto abrindo os olhos e sendo recebido com uma recepção digna de protagonista de Isekai. O harém do nosso prota aparece em peso, celebrando que o mestre finalmente despertou. Ele está bugado, tentando entender o que essa equipe quer com ele. A garota da pulseira aparece do nada para dizer que está no lobby também, e a exorcista se aproxima, avisando que o esconderijo está acabado. Ela explica que um confronto com o tal ancestral Vuton é inevitável, e mostra os itens raros que eles dropam para ajudar no upgrade. O plano agora é colocar nosso garoto em treino intenso para que ele suba de nível em tempo recorde. Ling Ye começa a criar para transformar o loot numa pílula de essência, e ao terminar, ela entrega o item lendário que triplica a velocidade de farm. O prota faz as contas e percebe que com todos os buffs, o ganho de XP será insano. Ela então pega o item e enfia na garganta do prota, avisando que o tempo está acabando. Então o garoto tem que aguentar. O cultivo começa, e a atmosfera em seu espaço espiritual ferve, enquanto o artista aproveita para elevar o nível do enredo com as waifus flutuando. O calor é insano e as garotas sentem que ele vai explodir até o prota romper o limite. Upgrade concluído com sucesso. Do nada, uma espada colossal aparece junto com seu núcleo dourado.
O Prota percebe que agora está em outro nível de poder, mas então, uma entidade dourada aparece dizendo que seus discípulos finalmente serviram para algo. O Prota reconhece o cara como o antigo mestre da seita do céu e da terra e fica animado, achando que o cara ainda está ativo no servidor. Mas o espírito lhe conta a verdade. Ele morreu há muito e só resta um fragmento de alma no bracelete. Ele olha pro nosso garoto com aquele sorriso de quem vai passar a conta e diz que o progresso do garoto superou as expectativas. O mestre decide ensinar técnicas apelonas ao MC e transfere os arquivos proibidos direto para a mente dele. A luz é tão forte que parece que o monitor vai queimar. Nosso garoto abre os olhos no mundo real com a heterocromia que todo prota de anime adora e sente o corpo transbordando energia após formar a alma nascente. O Esquadrão Waifu celebra que a energia delas também foi restaurada ao máximo, mas Zengie avisa que o ancestral Wutong ainda é um chefe impossível. Nosso garoto só dá aquele sorriso de quem esconde a força. Corte pra masmorra de ossos, onde Moling surge com uma marmota mística pronto pra batalha. O mascote avisa que a legião de esqueletos vai reaparecer. Ela diz que ainda não é a hora, e um flashback mostra que a garotinha já despertou a magia aos 5. Ela se jogou sozinha neste mundo bizarro e passou uma década solando monstros pra achar a mãe. A mãe era uma maga casca-grossa que sumiu num portal, e nossa garota jurou que não morreria até achá-la. Mas o perigo dobra a cada andar e o respawn começa, atando os esqueletos que o cerco fica impossível de tancar. Moling só dá um sorrisinho de quem já armou a armadilha e desvia de um golpe pesado que quase manda a mamota pro lobby. Ela flutua sobre o caos, buscando o rei da bagunça, e decide acabar com a palhaçada com um raio em cadeia que vira um churrasco coletivo de ossos. Ela nota que o chefe só surge após limpar os mobs, mas nada do chefe. Do nada, os ossos brilham verde de novo, e a legião volta ao servidor com um buff de velocidade insano. O problema é que agora eles têm resistência a raio, e a luta fica difícil, então é hora de testar a skill apelona que ela liberou no último level up. A garota invoca o poder da deusa do gelo, e deixa claro que essa pilha de ossos não vai chegar perto dela. Ela libera a era especial do inverno para congelar o mapa todo e transformar o exército em picolés. Os picolés de osso caem do céu e viram escombros no chão. A marmota logo aproveita para pegar todo o loot que está caindo em dobro. Michelle Bay fica intrigada com os cristais e começa a suspeitar do MC. Ela sente que ele esconde um segredo de como farmou tanto. Mas a celebração não dura muito, pois a energia negativa começa a subir de novo. Os ossos não ficaram no lobby. Estão se juntando para formar algo bem pior. O chefe de andar finalmente aparece, e o tamanho é ridículo. Apresenta o Lorde Esqueleto, o pesadelo de qualquer jogador de nível baixo. O monstro ataca com um golpe pesado, tentando apagar nossa garota. Mas ela conjura uma barreira dourada e tanca o golpe com facilidade. Mas a defesa dela começa a rachar e o impacto joga a garota longe como se não pesasse nada. Ela consegue se recuperar no ar e foca no próximo movimento para não ser eliminada de uma vez. A garota spama todo o arsenal de skills do monstro sem sucesso algum. O problema é que o chefe é imune a dano mágico, mas ela nem se abala. Ela decide usar as almas dos chefes que solou no passado e invoca o esquadrão para vir à lua. Moling chama a equipe toda para acabar com o chefe e o esquadrão de invocações vem com pura raiva. O ogro blindado acerta um golpe esmagador no peito do esqueleto, enquanto a Rainha das Flores o imobiliza com cipós. É um combo infinito, mas as invocações têm limite de tempo, e nossa garota precisa de um golpe final, então ela olha pra marmota com outras intenções. Ela ativa uma nova skill de aprimoramento de pet, liberando uma aura de fogo colossal que envolve o roedor. E a criatura vira o novo pesadelo do mapa. O pequeno roedor vira o urso gigante espírito das sombras, e Moling dá ordem para ele brilhar e destruir tudo. Enquanto as outras invocações seguram o esqueleto, deixando o chefe vulnerável e indefeso, a coisa só espera o pior. Nosso pet lança uma carga selvagem direto no alvo e explode o corpo do monstro em 1000 pedaços. O cara vira um monte de escombros no chão, e o urso solta um rugido de vitória. Mas do nada, uma caveira envolta em chamas verdes aparece flutuando, e Moling percebe que o desgraçado ainda não morreu. Ela avisa que enquanto a cabeça estiver intacta, a coisa voltará para o lobby para sempre. Do nada, a caveira brilha e lança raios que jogam o urso para longe. O chefe está absorvendo as outras invocações para reconstruir seu corpo com o poder do próprio esquadrão dela, o maior golpe da história. Agora o cara está gigante e bufado com o poder de todos. Shoutou fica furioso com a trapaça, mas ela manda ele usar uma poção e segurar o monstro por 1 minuto. Shoutou percebe que a mestra vai usar daquela técnica apelona e diz pra ela relaxar, pois ele cuida disso. Ele engole a poção de buff de uma vez e o físico da fera explode. O urso avança no chefe fundido e começa a socar sem parar. Enquanto o Pet tanca o impossível, Mochei inicia o ritual de um feitiço antigo, foca toda a energia no cristal e invoca a Valkyria, uma entidade que vai deletar o chefe antes que seu corpo desabe. Ela só tem 10 segundos para o golpe final e mergulha para o ataque enquanto o urso tanca. Nosso urso segura o chefe, mas seus olhos arregalam, pois a energia acaba. Tudo reseta e o mascote volta a ser uma marmota. Nossa garota fica exposta no ar, mas insiste e lança o golpe mesmo assim. O esqueleto tenta não ser deletado, e o choque de poderes faz tudo tremer, mas a caveira escapou por um triz. Nossa garota fica em choque total, pois o chefe conseguiu o desvio final. Mas do nada, um borrão azul corta a cena e termina de moer os restos dos esqueletos que tentavam se recompor. Moling buga tentando entender como aquele clone foi parar ali, e nosso cara ainda aparece perguntando se ela está bem. Mas ele leva um tapa enquanto nossa maga o xinga de tudo no meio daquele mar de loot. Longe dali, o MC de verdade percebe que as coisas desandaram de vez.
O plano dele era só deixar um clone para investigar a queda do cristal, mas o clone precisava de contato físico para passar pela barreira de Moling. O Ruivo está morrendo de vergonha porque seu clone ajudou Moshel Bay tocando onde não devia, e agora ele acha que será taxado de tarado. Enquanto isso, a árvore Samsara cresce a um ritmo ridículo, e nosso garoto fica ali olhando o quão enorme a coisa está ficando. Li Yu lhe vem dar seu relatório. Ela explica que a árvore ainda é um broto minúsculo, e que os outros aprendizes usaram quase todas as pedras espirituais para refinar as pílulas. O suprimento de energia está no limite. O problema é que o próximo chefe no portão da ascensão ainda é forte demais, mas Liu lhe promete que fará de tudo para proteger seu mestre. Então a Ruiva invade, agindo como louca, e interrompe a conversa, enquanto Liu lhe pergunta que ideia brilhante aquela lunática teve dessa vez. Ela pergunta se o mestre tem mais daquelas pílulas imortais que ele deu antes. Nosso garoto não tem ideia do que ela fala, até perceber que a lunática engoliu uma granada, achando que era um suplemento. Ela até faz um coração com as mãos, dizendo que o pico de energia foi intenso. O MC surta ao perceber que ela comeu munição nuclear, mas então ele se toca. Energia nuclear é o equivalente a mana neste mundo. E ele lembra que no deserto onde morava, esse lixo estava por toda parte. A árvore está cercada por granadas, e nosso garoto não acredita que esse monte de lixo será útil. A Ruiva já está animada, concentrando a pura essência de fogo nas mãos, e manda tudo para o alto. O impacto é insano, e a energia nuclear começa a energizar a planta. Longe dali, An Ying senta em seu trono ouvindo o choramingar daqueles servos bizarros. As criaturas tremem ao tentar explicar que o MC teve ajuda, mas o Mestre das Sombras não quer desculpas de perdedores. Ele levanta sua mão esquelética e se prepara para deletar aqueles NPCs inúteis. As pobres criaturas são eliminadas antes mesmo de terminar a frase. An Ying está farto de incompetência e chama seus servos de lixo enquanto molda uma nova forma daquela gosma roxa. Um avatar sinistro aparece pronto para a batalha e o vilão anuncia que agora ele mesmo entrará na raid. Mudando de cena, vemos tanques de incubação bizarros onde o Dr. Shu é mantido vivo por aparelhos. Do nada, ele abre os olhos e percebe que seu respawn funcionou. Uma silhueta aparece, dizendo que esperou muito pelo doutor. Mas as coisas pioram na árvore quando uma névoa escura engole tudo e deixa nosso garoto em choque. Nosso garoto fica chocado com o que encontrou. Na frente dele, aparece uma réplica bizarra daquela árvore nuclear e os frutos em forma de cérebro começam a vibrar. Um deles explode e as garotas nem conseguem reagir quando um vulto passa voando em velocidade absurda. Mas o MC já estava focado e lança um laço de energia para pegar o fugitivo, revelando uma criatura de madeira com um olhar feio, que nosso garoto pega para ver se o drop vale a pena. Liu examina e diz que isso nem pode ser chamado de tesouro. Para ela, é um espírito da árvore, mas com uma energia muito estranha. A lenda diz que esses frutos levam séculos para amadurecer e normalmente produzem uma pílula rara ou a cria de uma besta lendária. Mas uma vez a cada 100 anos, um desses espíritos nasce e geralmente são gênios, tomam forma humana e crescem sem limites. Mas o que nosso garoto pescou não parece a criatura mais inteligente do mundo. A Ruiva acha que o excesso de energia nuclear fez a coitada sair bugada. Então, ela chama o pequeno Baikou para tentar contato e o garoto aparece na hora ativando sua habilidade de falar com a planta. O garoto fica chocado com o que vê. Aquela criatura feia era só um disfarce para espantar curiosos. E agora ela revela sua verdadeira forma, uma pequena fada de luz. Baikou explica que essa é uma espécie raríssima que muda de aparência ao crescer. Enquanto isso, no laboratório do catador, vidros voam por todo lado com um soco. Os guardas chegam correndo pedindo reforço porque o cérebro mutante sumiu. Eles olham por todo lado e não acham nada. Do nada, um galho perfura o peito de um soldado e um massacre total começa. Com raízes brotando do chão e empalando a todos, o laboratório vira um matadouro em segundos. O cérebro sumido deu à luz essa coisa horrível e o Dr. Gu diz à Ruiva que o fruto da árvore nuclear finalmente chocou. O lunático fica chocado e quando ele olha pra cima, dá de cara com um novo pesadelo do laboratório. Voltamos ao Xamã do Inferno procurando o MC. Alguém tenta a sorte e joga uma lâmina pesada nele, mas o monstro nem se mexe enquanto o metal o raspa. Ele o zomba perguntando se esse era o plano principal, mas é cortado ao meio antes de terminar de rir. A criatura começa a regenerar na hora, e o desgraçado ainda se divide em dois só pra complicar a ele. Nosso garoto fica chocado ao ver que o corte não fez nada, mas Liu lhe explica que aquilo é só um clone fantoche, não um chefe de verdade. Ela saca a espada e diz que vai fatiar aquilo até não sobrar nada. A exorcista chama Zhao Jiang pro ataque e o pequeno zumbi avança a toda, perfurando o clone. Mas o monstro cansa de ser saco de pancada e manda focarem na garota, lançando uma chuva de espinhos em todas as direções que transforma a coitada num alfineteiro humano. O clone aproveita a brecha e ataca Zhao Jiang sem piedade. Postura de chefe total. Nosso pequeno zumbi acaba estirado no chão. Nosso garoto vê que o Wutong ancestral é osso duro de roer e decide apelar para a técnica que o mestre da seita ensinou. Ele manda uma chuva de espadas douradas cair sobre os clones. As criaturas derretem na poça roxa, mas a coisa começa a borbulhar. O vilão diz que os ataques só servem para bufá-lo e cria um exército sem fim. Ele chama o garoto de ladrão e declara a vitória, mas o MC pergunta se ele acha mesmo que ficou mais forte. O garoto dá aquele sorriso de quem já previu a jogada do inimigo e revela que as garotas eram só ilusões para atrair o vilão para uma armadilha. O Tom está bugando geral, o cara sente sua mana sendo drenada. Eles estão presos dentro do caldeirão de refino do MC, e ele explica que se o corpo principal não morre, a única opção é cozinhar o desgraçado até virar essência pura. Corvo de Fogo entra para aumentar o calor e prepara o selo proibido, invocando fogo sagrado para fritar o vilão. O vilão ainda ri, jurando que fogo comum não faz nada com ele, mas percebe que é fogo sagrado de verdade, e o pânico o atinge em cheio. Dr. Shu tenta entender o lunático de rosto galáctico à sua frente. O vilão espacial diz que ele é talentoso demais para morrer e o salvou, pois precisa de um favor. O doutor se vê um destroço, mas o estranho aponta para o tanque ao lado e mostra a mulher que amava. Dr. Shu choca-se, pois ela morrera. O vilão é direto, se ajudar trará a mulher de volta e restaurará seu corpo.
O doutor morde a isca e pergunta o plano. O plano é simples, quer que ele descubra como copiar poderes. Uma mão atravessa a parede de forma bizarra. É Moling, usando a técnica da sombra para entrar no quarto. Ela diz que finalmente achou o tal Li Yunxing, roncando e alheio ao perigo.